Olá portistas, sejam bem-vindos a mais uma análise à moda do Porto. Vamos hoje fazer a análise à estreia do Futebol Clube do Porto nesta edição da Champions League. Primeira jornada, Atlético Madrid-Porto, empate a 0, um nulo no Wanda Metropolitano em Madrid. Dragão 27, acho que em situação alguma se caso pode dizer que um empate nestas situações seja mau, mas há aqui várias incidências de jogo. Não? O que é que te pareceu globalmente desta partida, do 11, não sei por onde é que queres começar? Acho que o Futebol Clube do Porto tem sempre uma presença única, ímpar em termos de futebol nacional. É a única equipa que de facto sabe estar nas Champions. É um saber estar nas Champions que mais nenhuma equipa consegue a nível nacional. O único mesmo. E de facto é isso que também ainda nos dói um bocadinho mais, mesmo nas competições nacionais. Como é que uma equipa que de facto tem esta presença, tem este saber estar, tem esta categoria, não é? Numa Champions, tem de facto um futebol de uma rodagem de nível internacional. Sobretudo experiência, acho que é essa a palavra, é uma maturidade, um saber estar nestas coisas. Se essa maturidade fosse transportada, naturalmente vamos falar deste jogo, mas se essa maturidade fosse transportada para as competições nacionais, não podemos quase que se passeava como fazia há uns anos atrás. Pois. Claro, eu percebo o teu raciocínio no sentido que não se pode deixar de olhar para o resultado do Sport, não tenho prazer nenhum nisso, mas de facto teve uma derrota pesada e como é que, em casa, não é? E como é que o Porto, quer dizer, dá mesmo aquela sensação de como é que não se aproveitou mais em Alvalade, mas vamos avançar. Aqui o Porto entrou bem, a discutir de igual para igual, mas entretanto entrou em jogo uma figurinha, ou um figurão, como queiram dizer. Uma figurinha triste. O chamado árbitro, eu gosto esta expressão é-lhe mesmo adequada, o chamado árbitro ceboso, o árbitro badalhoco, que de facto parece que está ali a fazer o frete, aquilo não sei, é uma negociata qualquer O frete não será, que ele se cá vai receber uns bons milhões. Pois, mas há ali uma negociata qualquer, portanto ele empurra a equipa do Porto para trás, ele não deixa o Porto sair. Não deixa o Porto sair. Eu nem consigo perceber se foi o Atlético que entretanto foi saindo da pressão ou se foi o árbitro que entretanto empurrou o Porto para trás. Claramente, na primeira parte, pelo menos na primeira parte, o Atlético não fez outra coisa. Não, mas o que eu vou dizer é isto. Na primeira parte, o Atlético, os únicos lances de poder chegar à área do Porto era através de livre. E a qualquer momento ele marcava alguns que foram de facto livres, foram de facto faltas dos jogadores do Porto. E, entretanto, o Porto chega no final do jogo, acho que quase toda a equipa com amarelo e um vermelho inacreditável. Podia ser um amarelo, porventura. No mínimo discutível, muito discutível. Mas inacreditável mesmo. Não ficaria de frente. Inacreditável. Estás a esquecer do golo. Estou-me a esquecer, não vou esquecer do golo, porque é inacreditável, mesmo que porventura o golo viesse a ser invalidado, como foi, como é que o árbitro, sem ter visto a jogada, veio a correr para a linha de baliza e posiciona-se ali como quem diz: a bola a ser reposta em jogo é daqui, não vai para mais lado nenhum. Isto já está decidido. Ele já estava à espera de qualquer pretexto para anular. Isto já está decidido. Enfim, é uma arbitragem que deveria, se a UEFA de facto tivesse honra, que não tem, infelizmente, era um árbitro para ser irradiado. Ele não poderia arbitrar mais jogos internacionais, porque é um árbitro que fede a corrupção mesmo. E eu, já agora para fechar essa nota, porque acho que vai ser difícil desgrudar-nos disso, mas vamos fazer um esforço, mas eu não tenho memória de uma coisa assim. Sou mesmo, no sentido, o árbitro pôs em campo o verdadeiro sentido de inclinar um campo. E ele fez isso porque se um jogador do Atlético de Madrid empurrasse um do Porto, praticamente era falta a favor do Atlético de Madrid. Chegou a este ponto. Qualquer coisinha, os bandeirinhas já tinham a bandeirola no sentido de apontar sempre ao Atlético, se fosse da esquerda, se fosse da direita. Qualquer lançamento. Eu vi lançamentos transformados em faltas, eu vi pontapés de balizas transformados em cantos,
via o Porto a ser prejudicado em toda e qualquer situação. Alguns lançamentos ou livros que foram dados ao Atlético de Madrid com um bandeirinha em cima da jogada e a não ver ou a não querer ver. O golo, que não podemos fugir disso, admitindo que de facto a mão do Taremi, infelizmente uma mão casual, mas eu já nem sei como é que está a regra, portanto dou aí o benefício da dúvida, porque pelo menos o ano passado a regra era basta tocar num pelo do braço que o golo é anulado, e de facto o Taremi parece-me que toca, mas como é que não se vê se não é penalti? No mínimo é um penalti muitíssimo discutível. Quer dizer, para o VAR, para anular o golinho, arranjou-se logo. Mas para ver se era penalti do Oblak sobre o Taremi, não se viu. Portanto, e depois ainda tivemos a expulsão. Portanto, isto deu para todos os gostos. Foi inacreditável. O Porto ano passado foi muito prejudicado com o Manchester City, eu lembro-me disso. Normalmente com as equipas inglesas é muito prejudicado, mas nem sequer esses jogos chegaram perto deste. E este foi um roubo de igreja como eu já não via há muito tempo. Isto foi um escândalo. Isto é que é mesmo roubar, mas roubar desavergonhadamente mas já não havia o mínimo de pudor, não havia o mínimo de vergonha. Não havia vergonha, era a cara podre. Não havia vergonha. Não, fez cá. O Sérgio acho que desta vez montou bem a equipa, pronto. O Corona é um jogador excepcional, nós isso sabemos. Agora, o Corona, naturalmente que, querendo e jogando bem, é um jogador bom em qualquer posição. Claro. E o Corona faz muito bem de defesa direita, não é? Sim. É uma posição que não lhe é de todo estranha. E ele jogou bem ali. E houve uma fase, digamos, da carreira dele do Porto que até quase que estava também a ser adaptado à defesa direita e até seria uma solução para a defesa direita. Exatamente. E um bocadinho incompreensível. Eu não discuto como o Sérgio, repito, montou a equipa. Agora, é estranho, no mínimo, como é que aparece o Zaidu neste 11. É grande surpresa. Grande surpresa. Para todos. Voltando um bocadinho àqueles episódios anteriores, onde houve uma crucificação do engenheiro Luís Gonçalves, não é? Porque o Zaidu entrou e fez uma grande borrada em Famalicão, quase que dava o empate ao Famalicão. Não fosse o golo invalidado. Não é que tivesse jogado mal, quer dizer, o Zaidu jogou o ano passado sempre a este nível, não comprometeu. Eu também acho que ele depois o retira fruto do amarelo. Fruto do amarelo. Mas de facto, não percebo o critério do defesa esquerda. Mas agora, com alguma serenidade, com algum distanciamento, por favor, digam se não concordam com aquilo que eu vou dizer. Não é para concordar e serem simpáticos comigo. Mas então o Wendel não é um jogador com uns pés maravilhosos? Não se vê logo ali um outro perfume, um outro futebol, um outro respirar, um outro saber sair, um outro saber defender? É que não é preciso ver muito. Não é preciso ver muito, o que é que se está à espera? É o homem para aquele lugar, infelizmente é quase o único homem que nós temos naquele lugar. A questão é que não é como se o ano passado tu tiveste até a situação do Zaidu, que ele veio das distritais praticamente, não é? Sim. Há 2 anos jogava lá e pumba, foi atirado aos Lobos, jogou Champions, jogou tudo. O Wendel não jogava, com todo o respeito, nos Passarinhos da Ribeira. O Wendel jogou 6 épocas ao mais alto nível na Bundesliga, num dos melhores clubes da Europa, que é o Bayer Leverkusen. Não é como se não conhecesse o futebol europeu, não é como se não estivesse habituado a este tipo de palcos. Portanto, porquê tanta relutância em lançar o óbvio? É só isso. A questão de entrar o Zaidu, de facto, eu não percebi. E depois, de resto, o Sérgio esteve bem também. Eu acho que ele fez bem também em colocar o Grujic neste jogo, acho que foi importante. Muito bem em colocar o Grujic, é um jogador que sabe ser muito bem com bola, é um jogador que se posiciona muito bem, é um jogador que dá serenidade e confiança e tem uma técnica primorosa. Tem que jogar mais. Depois também com os jogadores que entraram, com o Vitinho, o Sérgio também entrou globalmente bem. O próprio PP também deu outra acutilância, Dias que estava muito fatigado, muito cansado. Hoje sentiu-se a fadiga do Luís. Normalmente há aquela fadiga quando não se dorme uma noite, no outro dia ainda se anda bem, mas depois... Foi aquele pico, não é? O Dias ainda veio com aquela pica toda. Mas depois não há resistência possível. Mas o Porto um saber estar muito bem e lamentavelmente, de facto, houvesse uma arbitragem imparcial e uma arbitragem ao nível desta competição,
acho que o Futebol Clube do Porto poderia discutir o jogo. Eu acho que teria ganho o jogo. Teria ganho o jogo, porque o Atlético de Madrid não estava a encontrar soluções, mesmo tendo ele procurado. O Porto também não. Agora, aquele lance do Taremi. Não, o Porto também não, mas com esta arbitragem deu-se a ilusão ao Atlético de Madrid: anda lá, tu tens que ganhar isto, tu tens que ir para a frente, tu tens que cavalgar. Mas nem isso eles conseguiram fazer, porque o Porto jogou muito bem o jogo. E houve ali até uns momentos a faltar, já até no período de compensação. Que maravilha! Que maravilha, não é? Aquele triângulo de meio campo com o Gruites, com o Vitinha, com o Sérgio. Se todos estiverem a um bom nível, a um elevado nível, e não é muito difícil eles chegarem lá, meu Deus, que grande meio campo. Pronto, acho que é um jogo, naturalmente o resultado é interessante, mas ao mesmo tempo, depois de ver toda esta vergonha, todo este nojo de arbitragem, soa-me pouco o empate. Mas o Futebol Clube do Porto a um bom nível para Champions, e de facto aqui não se viu qualquer supremacia do Atlético de Madrid, no sentido em que o Atlético de Madrid incomparavelmente é uma equipa com outras possibilidades financeiras e com um plantel de valer toneladas de ouro, não é? Mas não se viu diferença em termos de futebol, porque o Porto esteve muito bem. E já agora, só acrescentar isto: o Futebol do Porto, na minha perspectiva, já o tenho dito e reafirmo mais uma vez, e temos-lo dito, de resto estamos em concordância quanto a isso, tem um excelente plantel e excelentes soluções de grande qualidade do melhor que há. Sim. Eventualmente, no setor defensivo, num miolo da defesa, faltando um Pepe, hoje o Mbemba esteve a um nível fantástico. Hoje que o Pepe não seja uma lesão grave. Não tem sido. Mas... Aí é que há algumas fragilidades, e continua a haver fragilidades no avançado, no goleador, não é? Que claro, na minha perspectiva também o melhor avançado continua a ser jogar, que é o Evanilson. Mas o Mbemba, o que eu ia dizer, o Mbemba hoje foi o Pepe de serviço, não é? Foi. Eu queria realçar aqui várias coisas. A questão tática, as equipas encaixaram praticamente uma na outra. Não, era difícil prever outra coisa. Um estilo de jogo, um princípio de jogo muito parecido, não é? Onde ambas as equipas exploram sempre muito mais os ataques rápidos e são mais fortes nesse tipo de transições do que propriamente num ataque posicional. Nunca há assim uma equipa, não era fácil de prever uma equipa que estivesse a dominar com mais posse de bola. Eu nem sei a posse de bola, mas acredito que até tenha andado muito equilibrado ao longo da partida, porque são equipas que gostam do combate, gostam do duelo físico, gostam dessa intensidade do jogo. Os treinadores gostam disso. Exatamente, as equipas, que são um espelho da ideia do treinador. Obviamente. E de facto acho que houve realmente aqui um encaixe tático, apesar de ambas com sistemas táticos e estruturas diferentes, mas acho que acabaram por encaixar muito bem. Sim. Em relação ao Futebol Clube do Porto, não se pode escandalizar, não é? Porque um empate em Madrid é sempre bom, como eu disse no início. Agora, também não podemos ficar a achar que de Alvalade para aqui houve aqui um upgrade muito grande, porque em termos ofensivos o Porto foi muito parecido ao que foi em Alvalade. Foi fraquinho. O Taremi e Tony Martínez muito apagados. O Taremi, acho que tem praticamente só aquele lance, mas ele continua do penalti e do golo ao mesmo tempo, mas ele continua lento que dói. O Tony Martínez perdido, achei um bocado perdido em jogo, se calhar também a acusar um bocadinho não é a sua estreia, mas pronto, praticamente uma estreia mais a sério na Champions. E o Porto chegou lá poucas vezes, porque também o Luís Dias estava mais apagado. Portanto, continua a faltar aqui do meio campo à frente alguma qualidade, algum princípio de jogo capaz de ferir mais a equipa adversária, que era algo que o Porto até fazia muito bem no ano passado na Champions. Mas tirando aquele lance do Marega, estava a pensar no Marega, o ano passado havia o Marega, não é do Marega, tirando aquele lance do Taremi ao fim, que até é ali um erro do Atlético,
o Porto foi uma nulidade em termos ofensivos, e isto também tem que se dizer. Claro que o árbitro empurrou tudo o que se podia arranjar, e ele invertia a coisa e puxava para o Atlético. Dizer isso, porventura, mas não foi só isso. Não foi só isso, mas porventura haveria mais tempo e haveria mais situações em que o Futebol do Porto poderia eventualmente construir mais jogo ofensivo. Claro. Que não lhe foi permitido. Não lhe foi permitido. Isto é obsceno mesmo, sim, mas foi verdade. Mas pronto, a gente aí já disse o que tinha a dizer. Acho que está à vista de quem olha com alguma isenção. Aliás, houve erros gravíssimos do árbitro. E há um lance, inclusive, que aliás o Simeone imediatamente a seguir tira o Filipe de campo, que eu acho que era o segundo amarelo para o Filipe. E ele deu pontapé de baliza. Pronto, outras coisas que eu gostava de dizer. É sempre mais fácil para o Sérgio tirar os miúdos. E eu não posso deixar de dar este comentário, porque era fácil de prever que para jogar o Corona o João Mário eventualmente poderia sair de equipa, e eu acho que se calhar não vemos tão cedo o João Mário, porque eu não estou a ver a tirar nem o Otávio nem o Luís Dias, e o Corona também não vai sair da equipa. Portanto acho que o João Mário foram uns bons 5 jogos que vimos, e ficámos na dúvida se ele ia chegar lá ou não, porque eu acho que dificilmente joga mais. E outro jogador, e eu concordo com estas opções, mas outro jogador que sai da equipa e acho que também dificilmente volta é o Bruno Costa. Porque hoje, repare, entra o Grujic, depois entra Vitinha e Sérgio Oliveira, e o Bruno Costa, que vinha a ser titular todos os jogos, não é opção. Agora o Sérgio poderá me dizer assim: mas então vocês falam tanto na gestão do plantel, eu estou a gerir o plantel, e pode ser, eu dou essa margem, esse benefício da dúvida, mas não me parece, conhecendo o Sérgio. Vamos ver como vão ser os próximos jogos. Não é? Exatamente, portanto, aqui o Sérgio, acho que foi pelo caminho mais fácil. Vou tirar o João Mário, vou tirar o Bruno Costa e vou pôr homens mais de barba rija, não é? Como foi o Corona e o Grujic, e fizeram um grande jogo aí, também não há nada a dizer. Eu gosto muito do Grujic, de facto, dar essa ressalva. O Porto podia ter um futebol lindo na Europa, porque bastou ver a qualidade com que circulámos a bola em todo o terreno, com Grujic, Vitinha e Sérgio Oliveira. O Vitinha, com má vontade, ele roda no meio de 7 ou 8 e consegue fazer o passe mais discernido do mundo. Uma grandíssima exibição novamente do Diogo Costa. O Diogo Costa está a ficar um monstro. E eu do Diogo Costa quero só fazer aqui um parêntese. O Diogo Costa é um projeto do Futebol Clube do Porto que tem para aí 10 anos no mínimo, não é? Está-se ali a formar um novo Vítor Bahia. E o rapaz, em dezembro, no final de dezembro ou início de janeiro, pode assinar por quem quiser. Mas vão dizer assim: mas o Diogo Costa é portista e ele de certeza quer ficar. O que eu não ponho em causa. Mas o Diogo, a exibir-se a este nível, a aparecer um Manchester, um Barcelona, um Real Madrid, a assinar com uns milhões, o Diogo vai ficar dividido. E se calhar vai a Postoseiro. Portanto, era bom. Renova, e eu não deixava ninguém dormir, se fosse o nosso presidente, até renovarem com o Diogo Costa. Ninguém dorme até o Diogo Costa assinar a renovação. Não é até a final do ano, é até a final, na pior das hipóteses, de setembro. É até amanhã. Eu diria que é até amanhã. Isto já para não falar no Mbemba, no Fábio Vieira, que esse já duvido muito, e o Corona já é um caso perdido. Mas, portanto, o Diogo Costa era o escândalo do escândalo, não é? Já era o cúmulo, já tivemos vários, mas pronto. Mas isto para dizer, o Porto, de facto, podia ter um futebol muito, muito mais positivo, muito mais... com muito mais qualidade na circulação, com muito mais soluções, e reter muito mais a bola, como chegou a fazer nesse último período, mas não é a solução principal. Globalmente, acho que é um empate justo, porque também não vi um Atlético superior ao Porto, sou sincero. Acho que ambas as equipas se anularam, como era um bocadinho de prever. O Porto acho que é um bom ponto porque é fora. Acho que qualquer ponto fora neste grupo será muito bom, e em casa é tentar ganhar os jogos todos. Terá de assim ser, porque isto é um grupo de loucos. Isto vai ser um grupo que eu acho que vai ser até a última jornada a decidir-se, não é? E o Porto aí muito bem, como tu disseste, uma tarimba e uma atitude de jogadores que de facto não se vê cá no campeonato, ainda assim. É extraordinário. É extraordinário. Não sei se tens mais alguma coisa antes de passarmos aqui para as pontuações. Também certamente nos relembraremos aqui de mais uma outra situação. Vou só atualizar aqui. O link das pontuações fica aqui na descrição no YouTube.
Não se esqueçam de votar, que a gente depois, como bem sendo habitual, mete portanto, o resultado das votações nas redes sociais. Eu vou começar aqui, hoje voto eu, mas também vais dando o teu comentário. Claro. O Diogo Costa é de uma frieza assustadora e ele hoje já apareceu a sair aos cruzamentos tal, com uma classe, safou um golo cantado, acho que foi um remate todo do Correio do Soares que ele desvia para canto e inclusive corta a bola do Griezmann. A retirar a bola da possibilidade da recarga. Exatamente. Não, e estava numa segurança seria para o jogo que é de Champions, para um ambiente como eu vou-lhe dar um 9 porque acho que foi soberbo mesmo. Sim. O nosso Pepe, faço já aqui votos para que recupere rápido, que bem precisamos dele. Esteve imperial, esteve ao seu melhor nível, é um jogador duro, é um jogador com muita experiência. Não foi nada de soberbo, vou-lhe dar um 8 porque foi um jogo muito bom globalmente e acho que foi uma das figuras. O Mbemba também gostei, acho que voltou a ser o Mbemba do ano passado. Isto é que me custa, quer dizer, como é que o Mbemba anda tão apagado e tão errado que em Alvalade fez um jogo péssimo com o Nuno Santos, comeu-lhe as costas quase em todos os lances e hoje aparece um Mbemba de alto nível. Contra uma equipa de grandes avançados, superior. Mas eu vou ter que lhe dar um 8 igual, não lhe consigo dar menos porque acho que o Mbemba teve irrepreensível e inclusivamente segura também a defesa com o Marcano depois do Pepe sair, o que não é fácil, porque o Pepe é aquela referência. Faz as dobras até ao Marcano e tudo, brilhante mesmo. O Zaidu esteve na média, o Zaidu não defendeu mal, não comprometeu, mas as recepções do Zaidu, aquilo dói-nos as vestinhas, não é? Todo e qualquer toque que o Zaidu dá na bola, até a bola se queixa, porque é mesmo muito deficiente a nível técnico e hoje estragou até algumas jogadas, inclusive há um passo do Luís Dias que o desmarca e ele com uma má recepção possibilita que o adversário lhe corte a bola e podia até fazer um golo se tivesse feito uma recepção orientada melhor. Sim. E isolava-se. Ou até rematava na passada. E entre o 5 e o 6, eu acho que lhe dou o 6 porque acho que acaba por ser positivo no sentido em que ele também foi atirado aos lobos e quer dizer, não foi por ali que a coisa correu mal, não é? Quanto a amarelos, isso todos jogaram amarelo, portanto... Pois. Ainda para acabar aqui a defesa, aqui o Corona aparece depois, que ele também é extremo. Vou dar primeiro ao Corona e depois ao Grujic. O Corona acho que esteve bem, acho que também ele dá defesas de direito excelente, já todos nós sabemos isso, e se calhar vai ser a solução para grande parte desta época, porque não dá para tirar o Luís Dias da equipa e o Otávio é imprescindível para o Sérgio. Eu acho que ele esteve muito bem, vou-lhe dar um 7, gostei, já foi mais outro que já apareceu ao seu melhor nível, não é? Na Champions, por acaso ou não. E até com dois laterais como o Corona e o Wendel, meu Deus, vai ser se calhar, finalmente ganhamos dois grandes laterais. Aqui eu já gosto de ver, sinceramente. Não é que eu não dava margem ao João Mário, porque eu gosto muito do João Mário, mas o Corona convence mais neste momento, isso eu tenho que ser sincero, não é? O Grujic fez um grande jogo, o Grujic controlou muito bem a zona do corredor central, foi muito combativo, para o primeiro jogo que ele faz, para todos os efeitos desta época, uma qualidade de circulação, sabe sair de pressão, o Porto até está a ser um bocadinho asfixiado, ele roda e vai procurar outro corredor, varia flanco, nesse aspecto é um jogador que dá ali uma tranquilidade. Cada vez está mais à vontade nesses processos. Sim. Eu acho que ele esteve muito bem, dou-lhe o 7, não acho que tenha sido nada por aí além, no sentido também não fez um jogo extraordinário, mas foi um grande jogo, acho que esteve bastante acima da média. O Uribe também esteve muito bem. Eu que tanto critico o Uribe da sua qualidade de passe, eu hoje vi um Uribe com uma qualidade de passe muito, muito boa. Chegou a fazer passes de 20, 30 metros com grande precisão, mesmo para as aulas. Muito bem. Eu acho que estava a par do Grujic, dou-lhe o 7 também, porque acho que também fez um grande jogo. O Otávio é um jogador que neste momento anda a embirrar um bocadinho com o Otávio no sentido em que eu acho que se pede mais a um jogador como o Otávio, sinceramente. O Otávio é um jogador que enche o campo, tem cortes extraordinários, ajuda a dobrar o defesa, uma coisa impressionante a nível de entrega, isso eu nunca lhe ponho em causa porque ele de facto nesse aspecto é inacreditável e acho que é mesmo por isso também que o Sérgio o considera, exatamente.
Agora eu acho que falta um bocadinho pedir ao Otávio para assumir um bocadinho mais, para pegar no jogo, para romper alguns metros, para começar a construir uma jogada ofensiva, para organizar o jogo, para armar, para definir melhor, para fazer passos decisivos, centros decisivos. Acho que nesse aspecto o Otávio está muito limitado. Até devia ser muito o jogador do último passe, mas do bom último passe. Do bom último passe. E eu acho que ele está a falhar nisso. Eu vou-lhe dar o 6, que acho que ele foi mais um jogo. Teve na média, não teve mal, mas acho que se pede um bocadinho mais ao Otávio também. O Luís Dias foi dos elementos mais apagadinhos. Foi muito, não, se a gente tivesse o Luís Dias esteve em Alvalade, por exemplo. E aqui já se pode começar, exatamente, já se pode começar se calhar a criticar um bocadinho a sua gestão física, porque ele de facto não esteve ao seu melhor nível. Acho que foi um jogo, eu estou ali entre o 5 e o 6, também não quero ser injusto com ele, porque eu sei que foi mesmo cansaço físico. Eu acho que lhe vou dar o 5, acho que é ali o mínimo positivo, não podia-se mais. Tendo em conta que é o Luís Dias, eu esperava ver o Luís Dias a partir aquela defesa toda, porque tem qualidade para o fazer. O Taremi, acho que esteve, como eu já disse, muito apagado. Muito apagado. Este Taremi não é nem de perto nem de longe o que vimos o ano passado. Está a revelar muita lentidão, estraga até muitas jogadas coletivas que passam por ele. Eu vou-lhe dar um 4. Eu acho que o Taremi, com este Taremi não vamos lá. E nós precisamos de facto do avançado, precisamos que de um saiba grande buscar avançado, jogo, que também saiba fazer a ligação precisamente claro, no último terço, claro, que é muito importante. Claro. O Tony Martínez não esteve melhor, se não esteve pior. Eu acho que ele esteve ainda mais apagado, inclusivamente num momento de pressão, porque se há uma coisa que o Porto podia tirar a partida ao voltar à estrutura de 4-4-2 era os dois avançados caírem e pressionarem logo a primeira fase de construção do Atlético a nível logo ali dos defesas centrais. E não vi o Tony Martínez a fazer isso, que ele é um jogador chato e faz faltas. Não vi o mesmo fora do jogo. E eu estou aqui entre o 2 e o 3 mesmo. Acho que vou para o 2. Eu sou mesmo sincero, acho que passou ao lado do jogo. Parecia que estávamos ali com -1. Vamos aqui aos suplentes rapidamente para não nos alongarmos muito. O Marcano, coitado, entrou a frio, entrou bem, quer dizer, tem ali um mau passe que depois queria causar a expulsão do Mbemba. Mas dou-lhe o 6 porque não consigo ser injusto com ele, quer dizer, entrar ali naquele momento é difícil, não é? Sim. O Wendel deixa água na boca, não é? Queremos ver mais, é um jogador que define logo muito melhor, vês logo a técnica, a bola não queima, não é? Nem chora, portanto, e eu por uma entrada assim a frio, por uma estreia um bocadinho surpreendente no mínimo, não é? Quer dizer, ele de repente agora já joga a suplente utilizado ao intervalo, não percebo esta gestão, mas eu vou-lhe dar o 6, porque também não teve extraordinário, mas cumpriu, esteve muito bem. O Vitinha, a gente adora o Vitinha, não é? É difícil dar má nota ao Vitinha, porque eu vou-lhe dar um 7, porque ele, no sentido de guardar a bola, ele não perde uma bola, e ele fez aí a segunda entrada nesta época, não é? Acho que é o segundo jogo que ele participa, e a qualidade que ele tem, ele está no meio de uma alcateia de lobos, porque o Atlético de Madrid pressiona como ninguém, e ele, gente, eu é que sei, eu vi, até acontece muito isso, entra e de facto ter que mostrar em tão pouco tempo o que vale, mas ele nem se preocupa, porque aquilo sai, não é? Quer dizer, ele respira futebol. E ele, a par do Diogo Costa, também tem uma frieza e uma presença acima da média, não é normal. Uma maturidade invulgar, mesmo um jogador da idade. Acho que esteve mesmo muito bem. Mais um que levou logo um amarelo ao início. Porque passou à frente do jogador que ia marcar. Não deixou marcar uma falta e o árbitro logo sai, mas é daí que o meu Atlético tem de ganhar. Pá. O Sérgio Oliveira também entrou bem. Eu gostei mais, foi o Sérgio que eu mais gostei esta época. Sim. Eu acho que vou-lhe dar aqui o 6. Acho que teve o 6 e o 7, talvez o 7 ao Sérgio. Gostei, deu mais presença ali ao meio campo, gostei muito. O PP também gostei. Também gostei muito. Só que se calhar, lá está, estou aqui a pensar, posso estar a ser injusto com o Wendel no 6.
Mas eu vou dar 7 ao PP porque acho que teve ali uma presença também muito boa. E se calhar vou subir o Vendel também para um 7 porque não é fácil estrear num contexto destes. E acho que todos os jogadores entraram bem nesta partida e fica aqui fechada a minha pontuação. Alguma nota para acabarmos? Para acabar, acho que o Futebol Clube do Porto, estando neste nível de concentração, de foco, e venham arbitragens isentas, naturalmente, acho que o Porto poderá discutir a passagem à fase seguinte, mas é um grupo de morte, é um grupo perfeitamente louco. Nunca esquecer o Liverpool. Próximo jogo frente ao Liverpool, agora no Dragão, não é? Vamos ver. O Porto tem que de facto afirmar-se superior mesmo no Dragão, e aí também é um desafio difícil. Que aí tem que assumir. Vamos ver como é que o Sérgio também vai montar a equipa, não é? Também é interessante. Se bem que qualquer grande equipa, como é o caso do Liverpool, por exemplo, já fazendo um bocadinho a antevisão do jogo, não me parece também bem para o Dragão defender, obviamente. Eles vêm jogar o seu futebol para ganhar. E, portanto, também aí não será uma diferença tão grande, digamos, preparar o jogo fora como se preparar o jogo dentro. É claro que aqui é mais a obrigação de ganhar, não é? Ou pelo menos de pontuar, no mínimo, não é? E portanto também há essa... Eu acho que tem que jogar para ganhar. Tem que ser. Se queres passar, tem que ser de facto uma equipa. Vais lá só com um empate. Tem que ser uma equipa tem que estar os 11 com a frieza do Diogo Costa, não é? Sim, e do Vitinho. Pronto, está assim terminada. Digam nos comentários o que é que acharam desta partida, se acharam o resultado justo ou não, se gostaram das opções do Sérgio. Globalmente acho que o Sérgio esteve melhor, a gente tem sido tanto crítico, mas às vezes é só não inventar assim tanto, tirando ali a questão do Zaidu, que não se percebe a gestão, só nesse sentido, mas globalmente a equipa esteve bem. Para este formato a equipa comporta-se muito bem e o Porto dá-se como um peixe na água porque também não tem que assumir o jogo e então sente-se muito confortável com isso. Mas digam o que acharam, façam like, subscrevam, partilhem e estaremos de volta para o campeonato agora. Obrigado a todos e até à próxima.